E a campanha Chega de Fio-Fio contra o assédio sexual comprovou. 8 em cada 10 mulheres não gostam de cantadas na rua. Agora a campanha quer fazer um documentário para mostrar essas grosserias. Nas ruas, elas são unânimes. Não gostam de cantadas. É uma coisa muito feia. Acho que se o rapaz gostou da mulher e ele quer falar com ela, ele já tem que chegar diretamente nela, não ficar fazendo isso porque é a coisa mais feia. Incomoda, porque isso é muito desagradável, né? E eu acho que deveriam parar sim. E foi pensando no direito que as mulheres têm de andar na rua sem serem incomodadas que a organização Olga decidiu lançar a campanha Chega de Fio-Fio. A ideia é tornar o projeto uma ferramenta de educação e de combate à violência contra a mulher. No ano passado, a campanha ouviu quase 8 mil mulheres e os números falam por si. 99% delas afirmaram que já sofreram assédio e 83% disseram não ter gostado da abordagem. Agora a campanha pretende lançar um documentário colaborativo. Além das tradicionais entrevistas, o filme contará também com cenas das abordagens sofridas pelas mulheres no dia a dia. Para filmar o assédio, a organização quer enviar óculos com câmeras ocultas para mulheres de várias partes do Brasil. A gente usa o óculos nos percursos de rotina, como a ida para o trabalho ou a volta para casa. Ao sofrer um assédio, a gente para falar com o agressor. Dialogar mesmo. Falou comigo? Luísa encarou a experiência. A gente para depois e olha e começa a analisar o que é o assédio de rua, por que ele acontece, quais são as circunstâncias, né? E como que a gente reage, como a nossa reação muda também a reação das pessoas que assediam. A boa notícia é que o combate ao assédio contra as mulheres ganhou um reforço. A Defensoria Pública de São Paulo lançou uma cartilha no mês passado para ajudar a combater o problema. Se ele vai interpelar essa mulher somente pelo fato de causar um constrangimento a ela, de mostrar o seu poder no espaço público, isso é um assédio. Essa mulher não vai gostar desse elogio. E vamos a São Paulo com a repórter Vanessa Casalino. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Catiúcia e Guilherme. Boa noite a todos. Para falar mais sobre a campanha, eu converso agora com a Juliana de Faria. Ela é jornalista, formada pela PUC de São Paulo e fundadora da organização Olga, que é a responsável pela campanha. Bom, Juliana, começa falando para a gente o que é a organização Olga e como que surgiu a ideia da campanha. Boa noite. Boa noite. A Olga, ela é uma instituição que a gente quer falar sobre assuntos do universo feminino, com esse recorte mais feminista, tocando na parte de violência contra a mulher. A Chega de Fio-Fio é uma campanha que luta contra o assédio sexual. Ela nasceu justamente por ser um assunto que ele é tão íntimo para mim. Eu sempre fui vítima desse tipo de violência. A primeira vez que aconteceu, eu tinha 11 anos e eu nunca soube lidar muito bem com isso, né? Então, acho que ela nasceu mais ou menos daí, dessa vontade de denunciar essa violência. E como que vocês querem sensibilizar os homens? A campanha, as mulheres são protagonistas, a gente viu o uso do óculos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a campanha, mas a gente tem uma ideia de que a ideia é sensibilizar os homens, né? Fazer com que eles vejam o assédio que eles praticam e parem de fazer esse assédio. É um pouco por aí. Como que vocês querem sensibilizá-los? Perfeito. Na verdade, a campanha ela quer denunciar isso como uma violência, né? Então, ela serve tanto para mostrar para o homem como esse comportamento que está tão naturalizado, na verdade, é nocivo, né? Mas também mostrar para a mulher que ela está sendo vítima de algo, se ela não dá consentimento, né? Então, se a gente puder empoderar a mulher também, a gente já vai sair ganhando, né? Então, a ideia é falar com os homens, mostrar que isso é uma realidade, e uma realidade que é triste, que cerceia a liberdade da mulher, e mostrar para a mulher também que ela pode fazer alguma coisa, né? Que ela não precisa levar isso para a vida como algo que vá machucá-la, né? Que a gente pode, sim, tentar achar uma transformação se a gente trouxer essa informação de que, poxa, não é um comportamento normal, é um comportamento, na verdade, que é violento, né? E como que as mulheres devem reagir? Por exemplo, na rua é comum a gente sofrer assédio, né? Ouvir as cantadas, mas a reação, nós somos mais frágeis, a reação sempre com violência não é aconselhada, né? O que a gente deve fazer para tentar mudar esse cenário de forma também a ficar protegida? Tá, perfeito. Realmente, muitas pessoas me perguntam isso, né? E eu não aconselho, na verdade, reagir. Eu mesma morro de medo, né? Porque pela pesquisa a gente mostrou que a maior parte das mulheres, quando elas tentaram reagir, elas foram violentadas de outra forma, muitas vezes fisicamente, né? Então,
poxa, pode escalar para uma violência ainda pior, né? Então não aconselho, né? O que a gente está tentando fazer com o documentário é que as mulheres que vão usar os óculos para registrar essas situações de assédio, que elas tentem conversar com os homens, mas de forma muito calma, perguntando por que eles estão fazendo aquilo, né? Se eles sabem que aquilo não que é desconfortável, se eles sabem que aquilo pode amedrontar, mas conforme a gente pôs na cartilha da Defensoria Pública, a gente tem alguns números, algumas delegacias da mulher, e eu também sugiro que, se puderem, entrarem no mapa Chega de Fio-Fio, chegadefio.com.br, faça a sua denúncia ali, né? A gente vai registrar no mapa os pontos mais complicados, né? Esses pontos mais críticos do país. A ideia é que a gente não consegue, infelizmente, resolver caso a caso, individualmente, mas coletivamente a gente consegue enxergar onde que está tendo esses casos de assédio, né? Onde que está mais problemático. A partir daí, a gente consegue entender por quê. Então, pode ser uma rua que não tem uma iluminação decente, pode ser um bar onde os garçons ou seguranças eles não estão muito atentos a isso. E aí a gente consegue buscar soluções que sejam mais densas, né? Ou com a prefeitura, ou com o governo, né? Ou até mesmo com as empresas, né? Então, acho que essas são algumas dicas, mas realmente não tem uma resposta muito certa. Então é chegadefiofio.com.br, lá a mulher pode se informar e também ajudar. Tem esse mapa de várias cidades do país, como você falou, né? Agora os óculos, eles vão também chegar em outras cidades do país no ano que vem, e essa campanha tende a aumentar, né? Isso. Qual que é a ideia daqui para frente? Então, a ideia é que a gente consiga enviar esse óculos para algumas voluntárias pelo país, né? Elas vão usar para gravar cenas do dia a dia. Então, ela não é nada muito complicado, apenas elas indo para o trabalho ou retornando, indo para a universidade ou retornando, e assim registrar como que é esse dia a dia delas, que muitas vezes esbarra nessa violência, né? Então, para quem acha que quando a gente fala de assédio, as pessoas ficam muito confusas, né? Porque é a cultura do estupro, mas como assim? Mas quando a gente tem uma imagem que é muito simples de uma mulher num ônibus tentando chegar até um objetivo que é simples e sendo às vezes encoxada, né, recebendo um assédio verbal, mas muito violento, é muito mais fácil de explicar o que está acontecendo, né? E acontece mesmo com todas as mulheres, em todos os lugares do Brasil. Então é isso que a gente quer mostrar. Então, a ideia realmente é que as mulheres sejam mais atuantes nesse sentido, parem de naturalizar essa questão como se fosse normal, né? Mas conscientizem os homens, acho que o caminho é esse. É muito importante que as mulheres consigam enxergar essa violência, né? Como eu falei, a primeira vez que eu sofri assédio eu tinha 11 anos. Foi muito brutal, eu comecei a chorar ali na rua, na hora, e uma senhora que eu não conhecia me parou, me perguntou o que tinha acontecido, eu contei, e ela me falou, mas minha filha, isso é bobagem, isso você tem que aceitar como assédio. E foi o que eu carreguei pela minha vida, né? Eu achei que até aquilo que me incomodava, o que me violentava de alguma forma, eu tinha que simplesmente me calar e tinha que aceitar porque é assim que era a vida. E não é isso que a gente quer mostrar, que tudo bem você se sentir com medo ou humilhada de alguma forma, porque quando não tem consentimento, né, uma ação que esbarra aqui nessa área do sexo, ela pode ser, sim, mais violenta, né? Então, temos que mostrar para as mulheres que ok se sentir mal e que ok tentar lutar contra isso, né? E temos que mostrar para os homens que sim, que isso é nocivo, né? Que muitas pessoas falam, pô, mas será que é tão urgente assim a gente falar sobre cantada, sobre assédio? É urgente, porque elas estão inseridas num contexto de violência grande, né? Então, as mulheres deixam de usar as roupas que elas querem por vontade própria, ou deixam de fazer coisas, mudam o caminho que elas estão andando, né? Que liberdade é essa, né? Que eu fico pensando se meu irmão alguma vez já pensou com que roupa que ele ia sair na rua, né? Não é a mesma vida que uma mulher e um homem têm na cidade, né? E isso que a gente tem que mostrar que poxa, o direito mais básico está sendo anulado por um medo de uma violência sexual. Perfeito. Obrigada, Jana, por sua participação aqui. Boa noite. Obrigada. Voltamos a Brasília e, Catiúcia, chega de fio-fio, né? Chega de fio-fio. Obrigada, Vanessa. Boa noite.